Olha, as recentes inundações em Moçambique são sempre descritas como um desastre natural. Mas, e se elas forem, na verdade, uma tragédia anunciada? Vamos mergulhar fundo para entender se essa catástrofe toda poderia ter sido evitada? Essa frase é muito forte, né? Ela dá a dimensão exata do que aconteceu. Não foi só uma enchente. Foi como se a paisagem inteira tivesse se transformado, engolindo comunidades. E por trás dessa imagem tão poderosa, os números revelam o custo humano real. Olha só esse número, 717.120 pessoas. É o total de gente diretamente afetada por essas cheias. São mais de 700 mil vidas viradas de cabeça para baixo pela água. E aqui a gente vê o custo mais trágico de todos. Pelo menos 122 vidas perdidas. Um número que, infelizmente, a gente sabe que pode não ser o final. E para fechar esse quadro inicial do estrago, quase 5.000 casas foram completamente destruídas. Pensa só, são 5.000 famílias que perderam tudo. Não só o teto, mas a estabilidade, os sonhos. Bom, agora a gente precisa entender a dimensão completa desse desastre, porque o impacto ele vai muito, mas muito além daquelas estatísticas iniciais. Ele afeta a estrutura da sociedade moçambicana de um jeito profundo e que vai durar. O que a gente vê aqui é um efeito dominó terrível. Pensa bem, escolas destruídas significam educação interrompida. Unidades de saúde danificadas abrem a porta para doenças. Estradas que somem do mapa isolam comunidades inteiras. E a perda de mais de 166 mil hectares de cultivo é um golpe brutal na segurança alimentar e na economia do país. E é exatamente aqui que a nossa análise muda o foco. A gente para de perguntar o que aconteceu e começa a perguntar por que isso continua acontecendo. A resposta, talvez, não esteja só nas nuvens, mas também nas decisões ou na falta delas aqui em terra. Essa é uma acusação bem direta e vem de uma figura política importante. A crítica é clara. Essa repetição cíclica de tragédias aponta para uma falha sistêmica, uma falha na gestão e na prevenção por parte do governo. E essa fala mostra que a crítica política não é algo abstrato. Ela ecoa o sentimento de abandono lá na ponta, nas ruas. A senhora Doroteia Costa bota o dedo na ferida, a população sente na pele a falta de infraestrutura básica, aquela que deveria ser responsabilidade do Estado. Então, o ponto crucial é identificar que falhas são essas exatamente. Especialistas, gente que estuda hidráulica, já vem alertando há anos sobre problemas estruturais que, se não forem resolvidos, vão continuar a produzir essas catástrofes. Vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, a drenagem nas cidades é péssima. Chove e a água simplesmente não tem para onde ir. Segundo, a gestão do território falha feio ao permitir construções em áreas que todo mundo sabe que são de risco. Terceiro, faltam barragens para controlar o volume de água dos rios. E por último, os sistemas de alerta precoce, eles não funcionam como deveriam. São 4 problemas crônicos e bem conhecidos. O engenheiro hidráulico José Matola faz essa pergunta que, na verdade, é uma conta econômica bem básica. O que ele sugere é que investir em prevenção não é um custo, é uma economia. Evita perdas muito maiores lá na frente. É uma lógica que parece ter sido completamente ignorada. E como se a situação já não fosse grave o suficiente, tem uma nova ameaça no horizonte. A crise de agora pode ser só o prelúdio de algo ainda pior e que vem de fora das fronteiras do país. Olha só o perigo ilustrado aqui. A barragem de Senteko, na África do Sul, está em risco de colapsar. Se isso acontecer, os distritos de Magude e Manhissa vão ser atingidos por uma onda devastadora. A principal estrada do país seria cortada e mais de 10 mil hectares de campos agrícolas destruídos. Isso mostra a vulnerabilidade de Moçambique a eventos que acontecem até em outros países. Vamos focar agora nas consequências de longo prazo, porque depois que a água abaixa, é aí que os problemas mais graves começam a aparecer, afetando a saúde, a alimentação e principalmente os grupos mais vulneráveis da sociedade. As consequências são terríveis. A destruição das colheitas leva à fome. A água contaminada vira um terreno fértil para doenças como a cólera. E tem um drama que é mais silencioso. Milhares de mulheres, incluindo muitas grávidas, ficam sem acesso a cuidados de saúde essenciais, o que as torna extremamente vulneráveis. E aqui, a gente chega no coração da questão. Esse ciclo de destruição coloca Moçambique diante de uma escolha fundamental: continuar a gastar milhões reagindo a emergências ou, finalmente, fazer o investimento necessário em prevenção.
As soluções não são nenhum mistério, elas estão aqui. Investir em barragens e drenagem, retirar as pessoas das zonas de risco de forma digna, melhorar os sistemas de alerta e fazer cumprir as leis de planejamento urbano. São medidas conhecidas e que funcionam. E este slide resume tudo. De um lado, o governo faz um apelo por uma ajuda enorme, de 6,6 bilhões de meticais para lidar com a emergência. Em contraste, projetos cruciais de prevenção, como a modernização da metrologia, recebem um financiamento irrisório. A desproporção é gritante e deixa bem clara a preferência pela reação em vez da prevenção. E a gente termina com essa pergunta. Enquanto a natureza se torna cada vez mais extrema, a capacidade de um país se preparar e proteger seus cidadãos nunca foi tão crítica. A resposta a essa questão vai definir se, no próximo ano, vamos estar contando a mesma história trágica ou celebrando vidas que foram salvas. A decisão precisa ser tomada.